Boa noite, irmãos. Graça e paz na pessoa amada de Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 7. As Escrituras dizem assim: Digo-vos, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Nosso Deus, te damos graças, Senhor, pelo que o Natal representa para cada um de nós. Pelo que o Natal representa em nossas vidas. Porque hoje podemos clamar ao Senhor: Abba, Pai. Ilumine-nos, ó Deus, na meditação da Tua palavra nesse instante. E cuide, Pai, da família e do lar dos Teus filhos. Particularmente, Senhor, aqueles lares onde há pessoas enfermas, onde há lutas, dificuldades, onde há problemas, alimentando, Senhor, o coração de cada um dos Teus filhos com segura esperança dentro da Tua verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já voltamos para continuar meditando na palavra do Senhor. Quem é o pequeno a repousar nos braços de Maria, a quem os anjos vêm cantar os hinos de alegria? Este Jesus, o Rei, que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus, que nasceu em Belém. Porque tão pobre fora então a sua estrebaria, é que ao pobre pecador o Verbo a paz traria. Eis que Jesus, o Rei, que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus, que nasceu em Belém. Trazei a ele um coração, prostrai-vos reverentes aos pés do
Meus irmãos, o que representou o nascimento desse pequenino que acabamos de ouvir através de um belo hino do nosso hinário? Quando Paulo escreve aos Gálatas, a questão da lei estava presente. Afinal de contas, vivemos sob a lei, não vivemos sob a lei? Ela é importante, ela não é importante? A lei invalida a fé invalida a lei. São questões, meus irmãos, que estão presentes no nosso tempo ainda hoje. São questões que fervilham no meio do pensamento do povo de Deus. Irmãos, nós observamos que a lei, ela nunca vai invalidar a fé. Ao contrário, a lei, ela nos mostra a necessidade do elemento central da nossa fé, que é a pessoa de Cristo Jesus. Afinal de contas, não conseguimos cumprir perfeitamente toda a lei em todo o tempo. Nós não conseguiremos jamais, porque já não cumprimos até aqui. E mesmo que alguém nasça, seja concebido exatamente nesse instante, ele terá que ser concebido sem qualquer traço de pecado sobre ele. E terá que viver em santidade absoluta e plena durante toda a sua vida, do cumprir perfeito e pleno de todos os aspectos da lei, e fazer isto até o último dia da sua existência. As Escrituras dizem que isso não é possível porque nós já somos concebidos em pecado. Nós já somos gerados desta forma. A nossa ligação passada, ela nos mostra que através dos nossos pais, dos nossos avós, e assim sucessivamente até Adão, carregam uma carga genética, espiritualmente falando, de um pecado que nós não temos como arrancar de nós. E é por isso, meus irmãos, que a lei simplesmente ela nos conduz à certeza de que nós precisamos desse pequenino nascido um dia em Belém, colocado naquela manjedoura, humilhado durante a sua maturidade e colocado como um bandido numa cruz. Irmãos, o texto, eu gostaria de frisar aqui o verso de número 4, nos mostra que o maior evento da história humana, o maior evento, não foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, não foi a queda da muralha da China, não foi, meus irmãos, qualquer outro evento histórico que conheçamos no passado através dos registros históricos. O maior evento da história, segundo as Escrituras Sagradas, foi a encarnação do Verbo Divino. Vindo, porém, à plenitude do tempo. Não significa que o tempo chegou ao seu ponto máximo e não tinha nada mais a acontecer, e aí veio a pessoa de Cristo Jesus, ou o Verbo encarna-se. Ao contrário, a história as Escrituras nos mostram que toda a trajetória da história humana até aquele momento foi detalhadamente trabalhada por Deus, organizada por Ele, para que esse evento pudesse se suceder. Nós olhamos lá atrás, vemos, meus irmãos, Deus falando a respeito desse momento. Só não se saberia quando ele aconteceria. Não se saberia o momento exato, mas saberia-se que ele aconteceria em algum momento, aconteceria da forma como Isaías predisse: uma virgem conceberia, daria à luz a um filho, ele seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O povo de Israel, o povo abençoado por Deus por ser o receptor dessa verdade,
Foi um povo que, quando a verdade se vê diante dos seus olhos, cegou-se para ela. Fechou seus olhos para essa verdade e continuou a abraçar a frieza de uma lei que não poderia redimir, não pode redimir e nunca poderá redimir. Irmãos, a história chega ao seu ponto máximo, porque não havia nada mais e não haverá nada mais a acontecer de tão importante na história humana, tão importante na história da existência humana, como o nascimento daquele menino. Mas não é só o nascimento de uma criança. As Escrituras nos dizem que o que está acontecendo ali é a encarnação do Verbo divino, ou seja, é o momento em que a segunda pessoa da divindade, Espírito, agora por um ato maravilhoso do Espírito Santo no ventre de Maria, passa a ser uma pessoa. Meus irmãos, de maneira esplêndida e maravilhosa, aquela virgem agora se torna um grande instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso para ser o elemento humano através do qual a forma humana, o ser humano, Jesus, o Salvador, o Redentor, se fizesse presente. É por isso que nós dizemos que Jesus não foi criado naquele instante, mas ele encarna-se, ou seja, ele sai da sua forma não física e assume a sua forma física. E ali ele passa por todo o processo que qualquer ser humano passa. Ele vem ao mundo da forma como todo ser humano vem. E ele vive todas as situações e circunstâncias que todo ser humano, meus irmãos, passa por sua vida de recém-nascido, de infância, passa por uma vida de adolescência, até chegar à sua maturidade. O tempo chega ao seu ponto maior, ao ato máximo que a história pôde agasalhar como um evento: a encarnação do Verbo divino. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido de mulher. Quando nós voltamos para Gênesis, e vemos lá o capítulo 3, verso de número 15, nós olhamos ali e vemos as Escrituras nos afirmando esse momento. Quando Deus amaldiçoa a serpente, amaldiçoa Satanás, o homem, a mulher, ele diz a Satanás que viria o rebento da mulher, aquele que nasceria da mulher. E Satanás tentaria detê-lo, mas não conseguiria, porque este que viria estaria pisando sobre a sua cabeça e o estaria esmagando. Meus irmãos, Jesus faz isso não quando nasce, não quando realiza os seus milagres, mas quando naquela cruz ele morre e depois ele ressuscita. Na sua morte ele esmaga a cabeça da serpente definitivamente, meus irmãos, porque agora a história da redenção está consumada, a dívida está paga, a reconciliação está firmada, a vitória está assegurada. Irmãos, aquele que é o filho da mulher, nascido sob a lei, ele agora se faz presente, ele agora encarna-se, agora ele cumpre um propósito eterno, o propósito da redenção. Agora, meus irmãos, ele traz consigo toda a situação cuidadosa de um plano elaborado com minúcias na eternidade passada. E louvado seja Deus
porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O plano da redenção consolidou-se. Continua a ser realizado, porque não é apenas o ato na cruz. Ainda há, meus irmãos, a pena eterna que foi prometida por Deus e foi determinada por Ele. Eu acho que essa é a melhor expressão. Lá atrás, quando no pecado, Ele disse: o pagamento pelo pecado é a morte. Expressão repetida por Paulo dessa forma. Então falta a morte definitiva para todos aqueles que não creem, aqueles que não crerão, aqueles que espontaneamente se rebelarão contra o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, falta esse momento. Falta o momento em que a ressurreição acontecerá, os corpos daqueles que estão em Cristo ressuscitarão glorificados, se encontrarão com o Senhor nos ares. E toda essa terra que sofreu a maldição de Deus por nossa causa será refeita, será trabalhada de volta à sua perfeição criadora inicial. E nós reinaremos com Cristo aqui, no novo céu e na nova terra, por toda a eternidade futura, cumprindo aquilo que inicialmente Deus planejou. Deus trabalhou para que fosse assim. A primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo, ela é importante para nós. Ela diz: qual é o fim principal do homem? Ou qual a razão maior da existência humana? E responde que a razão maior da existência humana é glorificar a Deus e desfrutar do relacionamento com Ele e de todas as bênçãos decorrentes deste relacionamento por toda a eternidade, para todo sempre. Essa última parte, glorificar a Deus de maneira plena, ainda não aconteceu. Estamos glorificando hoje, mas será na plenitude de gozo. E nós estaremos, meus irmãos, desfrutando desse relacionamento eternamente. E é o que Deus, de fato, tem determinado para todos aqueles que creram, que creem, e que não estão simplesmente tentando uma autojustificação através da lei, mas que entendem que foram justificados pela graça de Deus e hoje vivem por crer nesse ato justificador de Jesus lá naquela cruz. Ou seja, vivem hoje crendo naquela verdade, o que significa viver pela fé. Meus irmãos, e tudo isto, como textualmente nós temos, para resgatar aqueles que estavam sob a lei, sob a maldição da lei. E para que, a partir do momento em que crescem, recebessem a adoção de filho, filho do Pai Todo-Poderoso, e que recebesse a liberdade de chegar ao Deus Todo-Poderoso, Supremo e Único, e chamá-lo de Pai. Na ação do Espírito que está em nós, temos essa liberdade. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Podemos chamar Deus de Pai, porque hoje estamos no seu Filho, Cristo Jesus. Meus irmãos, não há nada mais importante no tempo. Não houve nada mais importante no tempo. Não haverá nada mais importante no tempo do que a encarnação do Verbo Divino, do que a vinda do Filho de Deus, Jesus, para nós. O Cristo, o Emanuel, o Deus presente. Deus te abençoe, porque esse ato maior trouxe o maior ato também em nossa vida, que foi o nascimento de Cristo em nosso coração como nosso Redentor. Nada por nosso esforço, tudo pela obra realizada de Cristo Jesus em favor de todos os escolhidos de Deus.
Que assim, meus irmãos, a sua bênção continue se renovando sobre a nossa vida. Amém. Vamos voltar a louvar ao Senhor, coral da Unicesumar, né? Nós estaremos louvando a Deus com o hino que ele estará cantando e logo depois voltamos para encerrar esse nosso momento juntos aqui, nesta noite. Pequena de Belém, que a história se passou. Uma luz encheu de esplendor o céu, onde Cristo repousou. Aleluia, cantaram terra e céus. Aleluia, glória a Deus. Uma luz encheu de esplendor o céu, no Natal do grande Deus. Foi seu berço humilde, mas quando aquele dia nos valeu, pois ali surgiu, bem no mundo abriu um caminho para o céu. Aleluia, cantaram terra e céus. Aleluia, glória a Deus. Uma luz encheu esplendor o céu, no Natal do grande Deus. Vamos orar. Senhor, uma luz encheu de esplendor o céu no nascimento de Jesus. Ó Deus, a tua glória manifestou-se da maior maneira que poderia ter se manifestado. Porque, Pai, ali está o Emanuel, ali está o Filho, verdadeiramente Deus se fazendo presente entre nós. Nosso Deus, nos ensine pela tua palavra a valorizar aquele momento. E nos ensine, Deus amado, a valorizarmos o momento do natalício de Jesus em nossa vida, naquele momento quando, pela ação do teu Espírito, o Senhor nos regenerou, Pai. O Senhor nos chamou à vida pela tua palavra. Abriu os nossos olhos para crer e abriu o nosso coração para viver, Senhor, toda a verdade revelada do Senhor a nós. Obrigado, Pai. Obrigado por esse grandioso ato de amor para com a nossa vida. Ensine-nos sempre pela tua palavra a valorizar toda esta verdade. E obrigado, porque isso hoje é possível a nós, por causa do teu Espírito que habita em nossas vidas. Com gratidão, Pai, nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Envolva a sua família e fortaleça todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus guarde e renove a cada um. Amém. Agostinho de Hipona, conhecido como corifeu dos pais da igreja, disse que os pais devem educar os filhos 20 anos antes deles nascerem. A sua vida hoje vai refletir amanhã no papel de pai e mãe. O que somos hoje vai reverberar no futuro. Então você já começa agora a cuidar dos filhos. Quando você ainda é um filho debaixo da autoridade dos seus pais. O papel de cuidar dos filhos não é do Estado, é da família. É na família que nós aprendemos os valores morais e espirituais. O Estado não pode tomar conta daquilo que é competência exclusiva da família. A escola dá instrução, mas é na família que se aprende os valores que devem nortear nossa vida ao longo da nossa história. Os pais não podem prescindir, abrir mão desse papel. É nossa responsabilidade, como pais, cuidar dos nossos filhos. É claro que esta é uma tarefa gigantesca, porque é mais fácil você ter sucesso fora de casa do que em casa. É mais fácil você ser bem-sucedido no seu trabalho, nos seus empreendimentos, do que na educação dos seus filhos. Grandes heróis da história fracassaram como pais. E isso é um alerta para nós. Não adianta você ganhar o mundo e perder os seus filhos. Não adianta você ser um herói fora dos portões e ser um fracassado dentro do lar. Educar os filhos exige tempo, esforço, coerência. A Bíblia diz que o coração dos pais precisa estar convertido ao coração dos filhos e o coração dos filhos ao coração dos pais. É preciso ter amizade, companheirismo, respeito, princípios, limites, norte seguro. A Bíblia diz que os pais não podem provocar os filhos à ira, mas devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Nós ensinamos pelo exemplo, porque o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, é a forma mais eficaz de fazê-lo. Então preciso alertar a você pai, a você mãe, que hoje é dia de cuidar dos filhos.